Capítulo 6. As Cruzadas. 200 anos de guerras, roubos e crimes em nome de Deus. Jerusalém caiu nas mãos dos infiéis e precisava ser libertada. Deus quer era o lema dos cruzados. Seguiram-se ao menos 200 anos de guerras para libertar os lugares sagrados. 200 anos de guerras inúteis. No final, Jerusalém permaneceu nas mãos dos muçulmanos. As cruzadas deterioraram irremediavelmente as relações entre o Oriente Ortodoxo e o Ocidente Católico e, em última análise, facilitaram a expansão turca. Uma ameaça à Turquia e pela cruzada em 1070. Os turcos, povo de origem muçulmana, conquistaram Jerusalém, a cidade sagrada dos cristãos, meta de peregrinação de vários deles. Na verdade, havia séculos que Jerusalém estava sob o domínio dos árabes, que toleravam, no entanto, a presença cristã. Na primeira metade do século XI, as relações diplomáticas entre os dominadores árabes da cidade e o Império Bizantino eram bastante cordiais, mas os novos conquistadores turcos, além de tornarem mais difícil a peregrinação, representavam uma ameaça à incolumidade do Império Cristão do Oriente e à própria Europa. Em 1095, o Papa Urbano II, respondendo ao pedido de ajuda do imperador bizantino ameaçado pela invasão turca, convidou todo o Ocidente a intervir militarmente. Aos voluntários da Igreja, prometia a delação do pagamento dos débitos, a anulação de eventuais condenações penais, a remissão dos pecados com as indulgências plenárias e outros prêmios. De acordo com cronistas da época, o discurso do Papa foi: ricos e pobres deveriam igualmente partir, deveriam parar de se matar uns aos outros e, em vez disso, lutar uma guerra justa, realizando a obra de Deus, e Deus os guiaria. Quem morresse em combate receberia a absolvição e a remissão dos pecados. Aqui, a vida era miserável e malvada, com homens que se entregavam até destruir o próprio corpo e a própria alma. Aqui, eles eram pobres e infelizes. Lá, seriam felizes, ricos e verdadeiros amigos de Deus. Runciman, 1996, página 94. Os europeus logo se lançaram ao feito, convencidos de que a conquista dos países mediterrâneos orientais seria fácil, pois era sabido que o domínio turco estava despedaçado em emirados hostis entre si. Exatamente como os senhores feudais da Europa, os bizantinos logo se dissociariam dos feitos dos cruzados, seja porque estes, durante sua passagem, saquearam também cidades cristãs, seja porque a ideia de uma guerra santa com tantos bispos, abades e monges armados de tudo era estranha à sua mentalidade. A cruzada dos mendigos, o apelo do Papa Urbano II obteve, ao menos de início, uma resposta bem morna por parte dos soberanos e dos grandes senhores feudais, mas, ao contrário, uma adesão entusiasta, superior às previsões, das classes mais baixas. Pregadores que viajavam pela Europa anunciando a cruzada obtinham muito sucesso junto aos aventureiros, homens de armas miseráveis e camponeses famintos que sonhavam em mudar de vida. A primeira cruzada, 1096-1099, foi chamada dos mendigos, pois era composta principalmente por pessoas muito pobres e famílias camponesas provenientes, na maioria, da França, Alemanha e Itália, que esperavam encontrar no Oriente a liberdade da opressão dos senhores feudais e novas terras onde se estabelecer. Por volta de 20 de abril de 1096, antes mesmo que a cruzada oficial estivesse pronta, um exército de 20.000 pessoas guiadas pelo monge e pregador Pedro, o eremita, partiu de Colônia, sem provisões ou dinheiro. Os cruzados, durante sua longa viagem, realizavam pilhagens. Ao chegar à cidade húngara de Zemun, um tumulto iniciado por uma discussão banal se transformou em uma verdadeira batalha. Os cruzados atacaram a cidade, saquearam e mataram 4.000 húngaros, todos cristãos, e por isso fugiram às pressas com medo da chegada do exército. Em seguida, destruíram um contingente militar de turcos fiéis ao imperador e saquearam e incendiaram Belgrado. Ao chegar aos arredores da cidade servia de Nis,
os seguidores de Pedro provocaram outros incidentes, obrigando as tropas do governador cristão Nicetas a lutar contra eles. Muitos cruzados foram trucidados, outros foram presos, incluindo mulheres e crianças, pelo resto da vida. Após muitas travessias, os sobreviventes finalmente chegaram a Constantinopla. O imperador Aleixo I Comneno perdoou os cruzados pelos crimes cometidos e convidou Pedro para uma audiência na corte. Aleixo, com sua experiência, julgava a expedição muito pouco eficaz e temia que, se passasse pela Ásia, fosse destruída pelos turcos. Por outro lado, a indisciplina dos peregrinos obrigou a afastá-los o quanto antes dos arredores de Constantinopla. Os ocidentais cometiam furtos sem fim, faziam irrupções em palácios e nas cidades dos subúrbios, roubavam até o chumbo dos telhados das igrejas. Runciman, 1996, página 112. Em 8 de agosto, os cruzados foram embarcados para além do Estreito de Bósforo. Durante sua breve campanha, abandonaram-se a ferozes saques, massacrando e torturando até mesmo os habitantes cristãos da área. Dizem que alguns cruzados chegaram a assar crianças em espetos. Mas nos primeiros grandes combates militares contra o exército turco, os mendigos foram exterminados. Alguns se salvaram renunciando ao cristianismo, outros, mulheres e crianças, foram poupados por terem bela fisionomia e foram vendidos como escravos. A última bandeira dos sobreviventes foi salva por uma expedição de socorro bizantina. A expedição de Pedro não foi a única do tipo faça você mesmo. Outras cruzadas menores partiram na mesma época. Por exemplo, Peltier Saint-Savoy, um pequeno dono de terras francês, partiu de Colônia com alguns milhares de seguidores poucos dias antes de Pedro e entrou nos territórios do Império Bizantino, encontrando as autoridades totalmente despreparadas para sua chegada. Em Belgrado, pilhou os campos próximos e lutou contra a guarnição da cidade, saindo vencedor. Muitos cruzados foram mortos em combate, outros foram queimados vivos dentro de uma igreja. O exército de Gautier foi seguido e escoltado até Constantinopla, onde se juntaria ao de Pedro, o eremita, dividindo com ele o destino trágico. Os judeus e a cruzada do pacto sagrado. O clima geral de hostilidade para com os infiéis muçulmanos não podia não atingir outra categoria de infiéis presentes na Europa havia mais de um milênio. Os judeus. Para um cavaleiro, era caro se equipar para uma cruzada, precisava pedir dinheiro emprestado aos judeus, mas era justo que, para lutar pela cristandade, fosse necessário cair nas garras da raça que crucificara Cristo. O cruzado mais pobre muitas vezes já tinha dívidas com os judeus. Era justo que fosse impedido de cumprir com seu dever cristão em razão de obrigações com alguém que pertencesse àquela raça ímpia. A pregação evangélica da cruzada evidenciava particularmente Jerusalém, local da crucificação, e inevitavelmente chamava a atenção para o povo que havia feito Jesus Cristo sofrer. Os muçulmanos eram os inimigos do momento, mas os judeus com certeza eram piores, pois haviam perseguido o próprio Cristo. Runciman, 1996, página 121. As várias comunidades judaicas da Europa, por volta de 1095, estavam muito alarmadas. Começava a circular um boato de perseguição e massacres contra elas. Dizia-se que o próprio Godofredo de Bulhão, futuro libertador de Jerusalém, tinha jurado vingar a morte de Cristo com o sangue dos judeus. Assim, as comunidades judaicas de Colônia e Magonza lhe ofereceram uma contribuição espontânea de 1000 moedas de prata para financiar a cruzada. Godofredo agradeceu de bom grado e acalmou os doadores a respeito de suas intenções. Pedro, o eremita, pediu aos judeus franceses uma carta de apresentação convidando a comunidade judaica de toda a Europa a acolhê-lo e a abastecer seus seguidores com todas as provisões que tivessem pedido. Se não concordassem, seria difícil segurar seus homens. Obviamente, o pedido foi atendido. O imperador Henrique IV, por sua vez, manda os grandes senhores feudais garantirem a incolumidade de todos os judeus em suas terras.
Mas essas boas intenções não interromperam o massacre. Em abril de 1096, o conde alemão Emich de Lenzingen, já conhecido no passado por seus atos de vandalismo, fingiu ter ganhado os estigmas e se fez cruzado, reunindo um exército que contava com alguns nobres e vários peregrinos entusiastas. Entre eles, havia um pato e uma dezena de seguidores, convencidos de que o animal era inspirado diretamente por Deus e que os conduziria sem parar até a Terra Santa. Emich resolveu inaugurar sua cruzada no dia 3 de maio, com um ataque contra a comunidade judaica de Spira. Mas os judeus de lá pediram proteção ao bispo. Proteção esta aqui, obviamente, custou caro, e assim os cruzados conseguiram trucidar apenas 12 deles, que haviam se recusado a abjurar, além de uma mulher que se suicidou para fugir do estupro. Alguns assassinos foram depois capturados pelas forças do bispo e tiveram as mãos arrancadas. Em Worms, os cruzados, juntamente com alguns habitantes e camponeses locais, conseguiram fazer melhor. Dezenas de judeus foram mortos pelas ruas. Não satisfeitos, os fanáticos invadiram o palácio do bispo e massacraram outros 50 judeus lá refugiados. Em Magonza, os seguidores de Emich encontraram as portas da cidade fechadas por ordem do arcebispo Rotard. Mas, após alguns tumultos antissemitas, alguns cidadãos abriram as portas para deixar os peregrinos entrarem. Os judeus, sitiados na sinagoga, enviaram doações em dinheiro ao arcebispo e ao senhor laico local para que os hospedassem em seus respectivos palácios, além de 7 libras de ouro ao próprio Emich, que prometeu poupar a cidade, mas foi dinheiro jogado fora. Emich atacou de surpresa o palácio episcopal, provocando a fuga de Rotard de sua corte, e trucidou todos os judeus lá refugiados. Depois, ateou fogo ao palácio do protetor laico, obrigando os ocupantes a evacuá-lo. Muitos judeus salvaram a vida renegando a própria religião. Todos os outros foram mortos. Alguns dos que haviam abjurado se mataram por remorso. Um deles incendiou a sinagoga, para que não fosse profanada. O rabino Calonimo se refugiou com cerca de 50 companheiros em Rudesheim, onde o arcebispo aproveitou a situação para tentar convertê-lo. O rabino reagiu com um gesto que custou a vida dele e de seus seguidores. O balanço final do massacre de Magonza foi a morte de pelo menos 1000 judeus. Depois de Magonza, foi a vez de Colônia. Aqui, os judeus já haviam fugido ou estavam escondidos nas casas de cristãos conhecidos. Emich precisou se contentar em queimar a sinagoga e trucidar um casal de judeus que não quis abjurar. A intervenção do arcebispo impediu outros assassinatos. A esse ponto, estamos em 2 de junho, Emich decidiu finalmente deixar a Renânia e continuar sua viagem em direção à Terra Santa. Um grupo de seguidores o abandonou e continuou o que poderíamos chamar de cruzada antissemita nos vales do Mosel. Em Treveri, o grosso da comunidade judaica se refugiou no palácio do arcebispo, mas alguns, em pânico, jogaram-se no rio e se afogaram. Em Metz, foram mortos 22 judeus. Os cruzados então voltaram à Colônia, de onde partiram para massacrar os judeus de várias outras localidades e depois se dispersaram. Alguns voltaram para casa, outros se uniram à cruzada oficial de Godofredo de Bulhões. No entanto, Emich e o grosso da tropa haviam entrado na Hungria, onde não foram bem acolhidos. Após uma série de embates, seu exército foi destruído quase por completo. Tendo por sorte se salvado, ele voltou para casa, onde pequenos senhores feudais se uniram às expedições seguintes. O esfacelamento da cruzada de Emich, impressionou profundamente a cristandade ocidental. Para muitos bons cristãos, pareceu um castigo infligido do alto aos assassinos dos judeus. Outros, que consideravam insensato e iníquo todo o movimento cruzado, viram nos desastres a aberta desaprovação de Deus. Siman, 1996, página 126. Outras cruzadas antissemitas foram as guiadas por Volkmar, um discípulo de Pedro, o eremita, e por Gottschalk, Volkmar, que perseguira cerca de 10.000 homens.
No dia 30 de junho, massacrou os judeus de Praga. Suas fileiras então foram feitas em pedaços pelo exército húngaro. Gottschalk, que tinha um exército um pouco mais numeroso, se distinguiu pelo massacre dos judeus de Ratisbona. Chegando à Hungria, primeiro foi tratado com benevolência. Então, quando seus homens deram início aos saques e empalaram um jovem do local, as tropas húngaras obrigaram os cruzados a entregar as armas e os atacaram, matando do primeiro ao último. A Cruzada dos Príncipes e dos Cadetes, a primeira cruzada oficial, que partiu também em 1096, era composta de cavaleiros bem armados e bem equipados, como Godofredo de Bulhões e seu irmão Balduíno. Em sua maioria, eram cavaleiros cadetes, ou seja, nobres sem terras que perderam o direito de sucessão e eram particularmente ambiciosos e ávidos por terras. Muitos deles já tinham trabalhado como mercenários, alguns até como piratas. Estes cruzados também, como seus antecessores mendigos, tiveram alguns acidentes de percurso durante a viagem. Por exemplo, Balduíno, em Constantinopla, capturou 60 pechenegues que tentavam frear os roubos dos cruzados e matou vários outros. O próprio Godofredo teve desentendimentos com as tropas imperiais de Bizâncio, até que cedeu e aceitou jurar fidelidade ao imperador. Um ramo da cruzada, que havia seguido outro caminho, encontrou um vilarejo de hereges paulicianos na estrada e queimou as casas com os moradores dentro. De qualquer forma, os cruzados provaram seu valor no campo de batalha, conquistaram Miséia. Durante o ataque, os soldados cristãos cortaram as cabeças de muitos cadáveres inimigos e jogaram-nas do outro lado das muralhas, para enfraquecer o moral da guarnição turca, que se entregou. No entanto, as tropas bizantinas, evitando um provável massacre, em seguida, expugnaram Tarso, e aqui começaram seus desentendimentos. A cidade fora libertada pelos cavaleiros de Tancredo, mas Balduíno, chegando com um exército mais numeroso, obrigou-os a ir embora e deixou do lado de fora das muralhas um destacamento de 300 cavaleiros vindos desse meio tempo para ajudar os homens de Tancredo. Apesar das súplicas, Balduíno não os deixou entrar, e os cavaleiros foram todos massacrados durante a noite pelas forças turcas que corriam pelos campos. Depois de Tarso, foi a vez de Edessa, cidade habitada na maioria por armênios cristãos, onde os cruzados fundaram seu primeiro estado. Aqui, Balduíno deixou que uma revolta local matasse o governador legítimo, Toros, que o havia adotado como um filho em uma cerimônia pública, e transformou a cidade em um condado de seu domínio. A seguir, utilizou o tesouro de Edessa para comprar em dinheiro o emirado de Samosata, ocupando a cidade de Saruj em nome do príncipe muçulmano Barak. Na prática, ele havia se tornado um mercenário pago por um infiel, mas a tomou para si, em Antioquia, conquistada graças à traição de um oficial armênio. Os cruzados não pararam até terem assassinado o último turco, fosse ele homem ou mulher. Fala-se de milhares de mortos. Na confusão, também foram mortos muitos cristãos. Todas as casas dos cidadãos, cristãos ou muçulmanos, foram pilhadas. Grande parte das riquezas, das provisões e das armas encontradas foi inconscientemente destruída. O cavaleiro Bohemundo, futuro príncipe da Antioquia, comprou a cabeça do emir Aguician, que um camponês lhe levara como troféu de caça. Não se podia andar na rua sem pisar em um cadáver, e todos logo entravam em putrefação no calor do verão. Mas Antioquia era cristã de novo. Com Simã, 1996, página 202. Outro massacre aconteceu na cidade de Marat Hanuman. Quando entraram, os cruzados mataram todos que encontraram e saquearam e incendiaram as casas. Bohemundo prometera incolumidade a todos que se rendessem e se refugiassem em uma grande sala próxima da porta principal. Mas as coisas não aconteceram bem assim. Os homens foram trucidados, e as mulheres e as crianças foram vendidas como escravos. O massacre de Jerusalém. O filme se repete, mas em maiores dimensões, entre 14 e 15 de julho de 1099, com a conquista de Jerusalém. Os únicos muçulmanos a se salvarem foram o emir Iftikhar e seus homens.
pois foram escoltados por Raimundo de Toulouse para fora da cidade, em troca de uma poupuda soma em dinheiro. Todos os outros foram trucidados. Os cruzados, enlouquecidos com uma vitória tão exultante, se lançaram pelas ruas, nas casas e nas mesquitas, matando todos aqueles que encontravam, fossem homens, mulheres ou crianças, sem distinção. O massacre continuou por toda a tarde e toda a noite. Simã, 1996, página 247. Nenhum grupo de muçulmanos protegidos pelos homens de Tancredo, reunidos em uma mesquita encimada por seu estandarte, se salvou, quando Raimundo de Aguilher, mais tarde naquela manhã, visitou a área do templo. Precisou abrir caminho entre os cadáveres e o sangue que chegava a seus joelhos. Nem os judeus de Jerusalém, acusados de terem ajudado os muçulmanos, foram poupados. A sinagoga em que haviam se refugiado foi incendiada, e todos morreram. O massacre de Jerusalém impressionou muito todo mundo. Ninguém pode dizer quantas foram as vítimas, mas a cidade foi esvaziada de seus habitantes muçulmanos e judeus. Muitos cristãos também ficaram horrorizados. E, para os muçulmanos, dali em diante nasceu a certeza de que os ocidentais deveriam ser expulsos. Aquela sangrenta demonstração de fanatismo cristão reacendeu o fanatismo islâmico, quando, em seguida, os latinos mais sábios do Oriente se esforçaram para encontrar uma base qualquer para a colaboração entre cristãos e muçulmanos. A lembrança do massacre sempre se colocou no caminho. Simã, 1996, página 248. Mais de 60 mil pessoas foram mortas. Com o massacre de Jerusalém, encerra-se a primeira cruzada que tirou a vida de mais de 1 milhão de pessoas. A notícia da tomada de Jerusalém devolveu ânimo a muitos cavaleiros aventureiros que andavam em busca de fortuna. Em 1100, partiu para a Terra Santa uma expedição de nobres lombardos, eclesiásticos e famílias inteiras de camponeses famintos. Essa nova cruzada era tragicamente parecida com a de Pedro, o eremita, e acabou em um desastre semelhante. Como seus antecessores, estes cruzados criaram vários problemas de ordem pública em Constantinopla. Assim que chegaram à Terra Santa, em vez de cumprir sua missão, restabelecer os meios de comunicação entre o Império Bizantino e a Síria, os lombardos quiseram seguir a própria cabeça e entraram na Anatólia, no meio do território turco, levando consigo também os estandartes de cruzados alemães e franceses. No primeiro grande ataque dos turcos, os cavaleiros lombardos fugiram tomados de pânico, abandonando a infantaria. Coube, então, aos franceses conter o ataque e reagrupar a expedição. Não satisfeitos, os lombardos insistiram em continuar a marcha em território hostil, em vez de buscar a salvação na região costeira, e, como lá estavam, saquearam também um povoado cristão, próximo à cidade de Messivan. Houve uma batalha campal entre os turcos e os cruzados, na qual os últimos levaram a pior. Os lombardos perderam as cabeças bem rápido e, com seu comandante, o conde de Bendrate, à frente, fugiram abandonando suas mulheres e os padres. Simã, 1996, página 302. A retirada provocou a queda também dos mercenários turcos. Assim, os cruzados franceses e alemães, desguarnecidos, tiveram que capitular. No final, apenas os homens a cavalo conseguiram escapar. A infantaria foi massacrada, junto com civis e mulheres idosas. Os lombardos, cuja obstinação fora a causa do desastre, foram aniquilados, com exceção dos líderes. As perdas foram estimadas em 4/5 de todo o exército. Grandes quantidades de objetos de valor e de armas caíram nas mãos dos turcos, e os haréns e mercados de escravos do Oriente se encheram de moças e crianças capturadas naquele dia. Simã, 1996, página 302. Os reinos cruzados às décadas seguintes veriam a ampliação dos domínios cruzados com a conquista de importantes cidades costeiras, como Beirute e Trípoli. Nesta última, os cruzados italianos deram início a um massacre generalizado.
antes que o soberano de Jerusalém conseguisse freá-los. Nas terras conquistadas, os cruzados criaram estados. O mais importante era o reino de Jerusalém. No modelo dos feudos europeus, os estados eram independentes entre si. Aliás, não faltaram batalhas entre os soberanos cruzados, com tropas mistas turco-cristãs, e não reconheciam a jurisdição do Império de Constantinopla. Os súditos dos reinos cruzados tinham obrigações pesadas. Os servos da gleba, árabes e sírios, tinham que pagar ao proprietário de suas terras um imposto de quase 50% da colheita. Os camponeses livres eram submetidos com o uso da força. Nas cidades costeiras, o comércio estava nas mãos dos genoveses, venezianos e marselheses, que haviam obtido o privilégio de poder constituir suas colônias. Os cruzados não levaram nenhum elemento novo à vida econômica dos países conquistados, simplesmente porque, na época, as forças produtivas e a riqueza cultural do Oriente eram muito superiores às ocidentais. Eles, na maioria das vezes, comportaram-se como ladrões e opressores, o que explica a constante hostilidade das populações locais. No que concerne à religião, os conquistadores tentaram substituir o clero bizantino e o árabe por seus prelados e ritos. De início, até mesmo com o uso da violência. Por exemplo, no dia seguinte ao da conquista de Jerusalém, foi nomeado um novo arcebispo latino, o intolerante e corrupto Arnulfo. Uma de suas primeiras medidas foi torturar os sacerdotes ortodoxos que escondiam o pedaço maior da Vera Cruz, a relíquia mais sagrada da cidade, para que a entregassem. Como os sacerdotes relutaram, mandou torturá-los. Para defender os locais sagrados e proteger os peregrinos, foram criadas as ordens cavalheirescas, a dos templários, de origem francesa, a dos teutônicos, de origem alemã, e a dos joanitas, ou hospitalários, mais conhecidos como Cavaleiros de Malta. Eram ordens religiosas armadas cujos membros, além dos votos religiosos de castidade, pobreza e obediência, também juravam defender os lugares sagrados contra os infiéis e dependiam diretamente do Papa. Depois, as ordens receberam igualmente a incumbência de conquistar novos territórios e realizar a cristianização forçada das populações nativas. A Segunda Cruzada teve origem na queda de Edessa, 1144. Na época, em Roma, foi realizado o Segundo Concílio de Latrão, 1139, que havia proibido o uso da balestra, sob pena de excomunhão, pois a arma causava feridas horríveis, mas seu uso foi admitido na guerra contra os infiéis. O papado conseguiu convencer o rei da França e o imperador germânico a se lançarem contra os turcos. Como na época da Primeira Cruzada, a empolgação contra os infiéis, de início, mirou os judeus. O abade de Cluny, Pedro, o Venerável, protestou porque estes não versavam uma contribuição para financiar a cruzada. Na Alemanha, o monge cisterciense Rodolfo instigou a multidão a massacrar os judeus e só foi calado após a intervenção decisiva de Bernardo de Chiaravalli. Como as outras cruzadas, esta também teve seus acidentes de percurso. Em Filipópolis, por exemplo, os cruzados incendiaram um mosteiro e trucidaram seus ocupantes. Saladino era um cavalheiro. A Terceira Cruzada foi causada pela queda de Jerusalém, 1187, por obra do grande comandante islâmico Saladino, que já estendera seu domínio ao Egito e à Arábia Ocidental. Ao contrário dos cruzados, Saladino não promovia massacres nas cidades que conquistava. Os cristãos tinham a chance de ir embora se pagassem um resgate em ouro, para um homem, 10 dinares, para uma mulher, 5. Quem não pagasse era feito escravo. Os nobres cristãos capturados podiam baratear a liberdade com a entrega das fortalezas a eles designadas. Assim, a conquista acontecia de maneira fácil e indolor, embora os reis da Inglaterra e da França, bem como o imperador germânico, participassem da cruzada. Seus resultados foram irrelevantes. O imperador Frederico Barba-Ruiva chegou a morrer na época, e nem foi em combate, em razão das divergências internas. Jerusalém permaneceu nas mãos dos turcos.
ainda que os cristãos tivessem liberdade de acesso. O único resultado útil foi deter, pelo menos momentaneamente, o avanço turco. A cruzada que errou o caminho. O Papa Inocêncio III ordenou a Quarta Cruzada, 1202-1204, procurando aproveitar a morte de Saladino, 1193. Os cruzados entraram em acordo com a República de Veneza para poderem usar sua poderosa frota. O plano era desembarcar no Egito, conquistá-lo e, de lá, chegar a Jerusalém. Mas Veneza, que tinha boas relações comerciais com o Egito, conseguiu desviar a cruzada com astúcia. Para começar, os venezianos puseram os cruzados em uma posição de inferioridade, acampados na pequena ilha de São Nicolau do Lido, atormentados por mercadores venezianos com quem haviam contraído dívidas, mantidos sob a ameaça de terem suspensas todas as provisões se não desembolsassem dinheiro. Os cruzados estavam dispostos a aceitar qualquer condição. Runciman, 1996, página 728, e a condição dos venezianos era a seguinte: os cruzados só poderiam partir se antes aceitassem conquistar, para Sereníssima, a cidade cristã de Zara, em Istria. Em poucos dias, Zara foi atacada, conquistada e saqueada. Indignado, Inocêncio III excomungou os cruzados, mas logo depois lhes concedeu o perdão, na esperança de que, finalmente, se lançassem contra os turcos. Enquanto os cruzados invernavam em Zara, chegou ao acampamento o filho do imperador de Constantinopla para anunciar que o pai havia sido banido pelo irmão, se o ajudassem a retomar o trono. Os cruzados ganhariam grandes somas em dinheiro e a submissão da igreja grega a Roma. Os cruzados, então, se dirigiram a Constantinopla, onde encontraram a resistência dos cidadãos, que não queriam saber dos latinos. O imperador deposto e cegado foi recolocado no trono sem que fosse derramado sangue nobre, pois o irmão usurpador já havia fugido da cidade. Os cruzados exigiram que o filho fosse coroado ao lado do imperador, com o mesmo título, para garantir os compromissos feitos em Zara. O tesouro de Constantinopla, todavia, estava vazio. O patriarca e o povo se recusavam a reconhecer o Papa como chefe da Igreja Universal, e não tinham a menor intenção de pagar as dívidas do imperador nem de conceder privilégios aos cruzados e aos venezianos. Por essa razão, a população bizantina se rebelou, matando o imperador, o filho e algumas centenas de soldados. Os cruzados invadiram novamente a cidade e a saquearam terrivelmente, proclamando o Império Latino do Oriente e se esquecendo de Jerusalém. O saque a Constantinopla não teve paralelos na história. Por 9 séculos, a grande cidade foi capital da civilização cristã. Era cheia de obras de arte deixadas pela antiga Grécia e de obras-primas de seus próprios excelentes artesãos. Os venezianos conheciam efetivamente o valor de tais objetos e, onde puderam, apoderaram-se dos tesouros para adornar as praças, as igrejas e os palácios de suas cidades. Mas os franceses e os flamengos estavam ávidos pela destruição. Lançavam-se furiosos e gritando pelas ruas e pelas casas, arrancando tudo que brilhava e destruindo tudo que não pudessem transportar, parando apenas para assassinar ou violentar, ou para arrombar as adegas e matar a sede com vinho. Não poupavam nem mosteiros, nem igrejas, nem bibliotecas. Na própria Basílica de Santa Sofia, viam-se soldados bêbados arrancando as tapeçarias e quebrando as iconóstases de prata, pisando nos livros sagrados e nos ícones, enquanto bebiam alegremente do cálice do altar. Uma prostituta se sentou no trono do patriarca e começou a cantar uma canção obscena francesa. Muitas freiras foram violentadas em seus próprios conventos. Palácios e cabanas foram igualmente invadidos e destruídos. Mulheres e crianças feridas jaziam moribundas pelas ruas. Por 3 dias, as terríveis cenas de saque e derramamento de sangue continuaram, até que a imensa e magnífica cidade foi reduzida a um matadouro. Até os sarracenos teriam sido mais misericordiosos, exclamou o historiador Niceta, e com razão. Runciman, 1996, página 792.
No comando da Igreja Bizantina, foi colocado um novo patriarca que procurou fazer um jogo que fosse vantajoso, aproximando a população local, a grega e a eslava do catolicismo. O Papa condenou oficialmente o massacre, mas, quando viu que o imperador eleito e o patriarca reconheciam sua supremacia sobre toda a igreja cristã do Oriente e do Ocidente, decidiu aceitar o fato. Mais ainda que o papado ou os senhores feudais, foi Veneza que tirou maior vantagem da conquista do Império Bizantino. Os mercadores venezianos, em especial, conseguiram obter isenção fiscal para suas mercadorias em todos os países do Império. O Império Latino ruiu em 1261, sob o golpe conjunto dos búlgaros, dos albaneses e dos bizantinos, ajudados pelos genoveses, que temiam a presença veneziana nos Balcãs. O Império de Bizâncio sobreviveria por outros 200 anos, mas nunca mais voltaria a seu antigo esplendor. As Cruzadas das Crianças ou os apelos de Inocêncio III para a partida de uma cruzada verdadeira, já que a Quarta Cruzada havia sido desviada para Constantinopla, obtiveram, em uma Europa incessantemente percorrida por pregadores tomados por uma espécie de histeria coletiva contra os infiéis de toda a espécie, muçulmanos e hereges. Na época havia também a cruzada contra os cátaros, um efeito curioso, inflamados pela propaganda da época. Milhares de crianças da França e Alemanha formaram verdadeiros exércitos e marcharam em direção à Terra Santa. Em maio de 1212, Estevão, um pastor de 12 anos proveniente da cidade de Clois, em Orleans, apresentou-se à corte do rei Felipe da França. Ele afirmava que, enquanto conduzia as ovelhas ao pasto, Cristo em pessoa apareceu e o mandou chamar os fiéis para a cruzada, entregando-lhe uma carta para o rei. O rei da França mandou o menino voltar para casa, mas este não se deixou abater e começou a pregar em público diante da porta da abadia de Saint-Denis. Prometeu que aqueles que se juntassem à cruzada veriam os mares se abrirem, como o Mar Vermelho para Moisés, e que chegariam a pé até a Terra Santa. O rapaz tinha o dom de uma eloquência extraordinária. Os adultos se impressionavam, e as crianças respondiam em massa ao seu chamado. Runciman, 1996, página 806. Estevão começou sua viagem pela França reunindo prosélitos e pedindo a ajuda de seus convertidos nos sermões. Todos os garotos se reuniram em Vendôme por volta do final de junho. Os cronistas da época falavam em pelo menos a 30 mil jovens, nenhum de mais de 12 anos. Eram na maioria órfãos, filhos de pais desconhecidos ou pequenos camponeses cujos pais viam a partida como um alívio, livrando-se, assim, de mais uma boca para alimentar. Mas havia também descendentes da nobreza foragidos de casa e algumas moças. Aos pequenos profetas, como os chamavam os cronistas da época, juntaram-se alguns peregrinos adultos e alguns jovens padres, talvez incentivados, em parte, pela compaixão para com aqueles meninos, em parte, pela esperança de receber alguns dos donativos que choviam sobre os rapazes. Estevão dividiu a ordem em bandos, cada um guiado por um chefe que levava uma oriflama, o estandarte do rei da França. No final, a cruzada partiu em direção a Marsella. Os pequenos camponeses marchavam a pé, os pequenos nobres, a cavalo, ao lado de seu profeta, e Estevão, sobre um carro decorado, encimado por um baldaquim para protegê-lo do sol. Ninguém se ressentiu do fato de que o inspirado profeta viajava confortavelmente, mas, ao contrário, todos o tratavam como um santo e guardavam chumaços de seus cabelos e pedaços de suas roupas como preciosas relíquias. Runciman, 1996, página 807. Naquele ano, o verão foi árido, a seca causou escassez de comida e de água, e viajar a pé pelas estradas da época não era fácil. Muitas crianças morreram pela estrada, outras abandonaram a cruzada e tentaram voltar para casa, mas, no final, o grosso da expedição chegou a Marsella, onde os meninos foram acolhidos cordialmente pelos habitantes. Os pequenos cruzados correram para o porto para ver o mar se abrir, mas como um milagre não acontecia,
Alguns se revoltaram contra Estevão, acusando de tê-los enganado, e fizeram o caminho de volta. Muitos, no entanto, permaneceram à beira do mar, esperando o milagre por mais alguns dias, até que 2 mercadores marselheses lhes ofereceram uma carona de graça no navio para a Palestina. Estevão aceitou de bom grado e todo o contingente de jovens partiu a bordo de 7 barcos. Só em 1230 se receberiam notícias deles, dadas por um ex-membro da expedição que, por sorte, voltara à Europa. 2 dos 7 navios afundaram por causa de uma tempestade, e todos os seus ocupantes morreram afogados. Os sobreviventes foram entregues aos sarracenos pelos mercadores de Marsella, para serem vendidos como escravos. Em Bagdá, 18 deles foram martirizados por se recusarem a abraçar o islamismo, de acordo com os relatos do ex-membro. No momento em que ele partira, dos 30.000 componentes da expedição que saíram de Vendôme, só restavam aproximadamente 700. A notícia dos sermões de Estevão logo se espalhou pela Europa, inflamando a imaginação de muitos jovens da sua idade. Poucas semanas após sua partida, na Alemanha, surgiu outro pequeno pregador. Chamava-se Nicolau e provinha de um vilarejo à beira do Reno. Começou sua obra no Santuário dos 3 Reis Magos, em Colônia. Ele também anunciava que os jovens podiam fazer melhor que os adultos e que o mar seria aberto na frente deles. Mas, ao contrário de Estevão, Nicolau anunciava que as crianças não conquistariam a Terra Santa com as armas, mas com a conversão dos infiéis. Nicolau, auxiliado por outros pequenos pregadores, seus discípulos, reuniu em Colônia um verdadeiro e próprio exército. Os meninos alemães deviam ser um pouco mais velhos que seus colegas franceses. Entre eles também havia mais moças e um contingente de descendentes de nobres mais numeroso. Também não faltavam vagabundos e prostitutas. A expedição se dividiu em 2 grupos, que se dirigiam para a Itália, onde o mar deveria se abrir para permitir que chegassem a pé à Terra Santa, um para o lado do Mar Tirreno, outro para o Adriático. O primeiro contingente, de 20.000 unidades, guiado pelo próprio Nicolau, atravessou a Suíça e os Alpes, sofrendo perdas consideráveis durante o difícil percurso. Menos de 1/3 dos rapazes saídos de Colônia chegou a Gênova, em 3 de agosto. Lá, as autoridades, que temiam um complô alemão, permitiram que descansassem apenas uma noite, mas ofereceram a todos os que quisessem a possibilidade de se estabelecer definitivamente na cidade. Os cruzados alemães também correram para a beira do mar no dia seguinte, esperando que ele se abrisse. E mais uma vez houve muita desilusão quando o milagre não aconteceu. Muitas crianças aceitaram a oferta das autoridades genovesas, mas Nicolau e o grosso do contingente continuaram a viagem. Se o mar não se abriu em Gênova, talvez pudesse fazê-lo em outro lugar. Poucos dias depois, chegaram a Pisa, onde 2 navios a caminho da Palestina concordaram em aceitar vários rapazes a bordo. Nunca mais se teve notícias deles. Contudo, Nicolau permanecera em terra, junto com seus mais fiéis seguidores, pois ainda esperava o milagre. Os rapazes que sobreviveram se dirigiram a Roma, onde foram recebidos pelo Papa Inocêncio III. Ele ficou comovido com a devoção deles, mas confuso com sua loucura. Com gentil firmeza, disse que deveriam voltar para casa. Quando crescessem, poderiam cumprir suas promessas e combater pela cruz. Simã, 1996, página 808. Aos garotos só restou pegar o caminho de volta. Muitos deles, em especial as moças, cansados com as loucuras da viagem, detiveram-se na Itália. Apenas poucos debandados voltaram à Renânia na primavera seguinte. E não é certo que Nicolau estivesse entre eles. O pai do pequeno profeta, acusado de ter encorajado o filho em sua obra vangloriosa, foi preso pelos pais dos rapazes desaparecidos e enforcado. Nem o ramo adriático dos jovens alemães teve sorte. Cansados da viagem realizada em condições precárias, os pequenos cruzados chegaram a Ancona, onde esperaram inutilmente pelo milagre da abertura do mar. Então, continuaram viagem até Brindisi. Lá,
Alguns embarcaram em navios que zarpavam para a Palestina, mas a maior parte recuou, batendo em retirada para casa. Desde então, apenas um grupo desaparecido de fato voltou. Outras cruzadas, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava cruzadas não tiveram muita importância, senão pelo número de mortes que causaram. Os cruzados sofreram outras derrotas. Apesar da adesão dos mongóis contra os turcos e os árabes, o imperador Frederico II chegou a entrar em acordo com os turcos sem ao menos lutar. O fato é que, depois da quarta cruzada, não havia mais quase ninguém no ocidente disposto a participar de expedições distantes e perigosas, e por isso os cruzados enfrentavam dificuldades e nunca conseguiam a ajuda e os reforços requeridos. Nos séculos XII e XIII, na Europa, verificou-se um notável aumento da produção agrícola. As técnicas de cultivo haviam se aperfeiçoado, as cidades haviam se desenvolvido. O aumento das áreas cultivadas e do produto das colheitas fez os camponeses perderem o interesse de emigrar. Os mercadores se contentaram com os resultados das primeiras 4 cruzadas, que haviam assegurado a eliminação da função mediadora entre leste e oeste exercitada pelo Império Bizantino. Os cavaleiros, por sua vez, tiveram a possibilidade de ingressar nas tropas mercenárias das monarquias nacionais europeias, cujo poder só crescia. 3. Mas não houve apenas cruzadas pela reconquista de lugares sagrados na Terra Santa. Houve cruzadas contra os hereges, 4 cruzadas contra reis e imperadores católicos, e outras que se dirigiram ao norte e ao leste da Europa. Vide seção sobre os cavaleiros teutônicos, as ordens cavalheirescas, os templários, a ordem militar religiosa do templo, pauperes comunitones Christi Templici Salomonis, pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Foi fundada em 1119, em Jerusalém, por Hugo de Paz, para defender os lugares sagrados e proteger os peregrinos. De 1128 em diante, foi criado um regulamento próprio, inspirado em Bernardo Chiaravalli, fundador da Ordem Cisterciense. A estrutura interna previa uma classe de cavaleiros, uma de escudeiros e uma de capelães. No ápice, estava o grão-mestre, auxiliado por alguns dignitários. O símbolo da ordem era o cruz vermelha sobre fundo branco para os cavaleiros, e sobre fundo marrom para os escudeiros. Os templários se destacaram por seu valor e pelos vários episódios de guerra contra os árabes. Batalhas de Acre, em 1189, Gaza, em 1244, Al-Mansura, em 1250, e seu número aumentou notavelmente no Oriente e no Ocidente, enriquecendo, por causa das várias doações e se tornando uma poderosa força financeira. Independente do Reino Cruzado de Jerusalém, a ordem atraiu a hostilidade dos soberanos. Felipe IV o Belo, da França, em especial, em 1307, pediu ao Papa Clemente V a proibição da ordem, dando início a uma feroz caça a seus membros ativos na França, muitas vezes torturados e condenados à morte, com as mais variadas e fantasiosas acusações: heresia, bruxaria, sodomia. O lacre dos templários mostrava 2 cavaleiros, mas um só cavalo, o que, dentre outras coisas, foi utilizado para acusá-los de sodomia. Conta-se que 2000 templários foram presos e torturados, e centenas foram queimados. Em 1312, com a bula Ad Providam, o Papa decretou oficialmente a dissolução da ordem e a transferência de seus bens para os jerosolimitanos, os cavaleiros teutônicos. Esta ordem, nascida também na Terra Santa a partir de 1200, foi utilizada pela Igreja Católica e por reis e imperadores cristãos para conquistar novos territórios no Báltico e nos países eslavos, lutando contra povos pagãos ou de religião ortodoxa grega. Os teutônicos e os outros cruzados do norte foram conquistadores e dominadores impiedosos, similares a seus colegas na Terra Santa. 5. Como recompensa pelos serviços prestados, a ordem teutônica ganhou grande parte dos territórios conquistados em forma de feudo. Em um segundo momento, no entanto, esses territórios foram militarmente redimensionados pelo rei da Polônia,
e os cavaleiros tiveram de se contentar com a Prússia Oriental. Eles tentaram estender seus domínios até a Rússia, mas lutaram contra um inimigo natural invencível, Napoleão. Mussolini e Hitler o conhecem bem. Lembremos uma batalha especial dos cavaleiros teutônicos, a Batalha no Gelo, 1242. O nobre Alexandre Nevsky reuniram um exército de camponeses para defender a Rússia das incursões dos cavaleiros teutônicos. Obviamente, estes estavam convictos da superioridade das armaduras pesadas que lhes cobriam o corpo e os cavalos. Na frente desse exército de guerreiros profissionais, dedicados às orações e aos saques, estava a horda de pobres mal vestidos em sua primeira primavera na gélida Rússia. O plano era simples. Aliás, muito simples. Os russos iniciaram a batalha na borda do lago Peipus. O lago estava congelado, tudo estava coberto de neve, e não se podia perceber onde terminava a terra firme e onde começava o lago. Quando os cavaleiros teutônicos atacaram as fileiras do nobre Alexandre, os russos, após uma leve resistência, fugiram abandonando as armas. Os cavaleiros, tomados de excitação, esporearam seus cavalos e correram atrás dos soldados em fuga. Os russos os atraíram para cima do lago, onde o gelo era mais fino. Em dado momento, ele começou a ceder com o peso da cavalaria teutônica, que morreu na água gelada. Foram necessários poucos segundos para que, do exército, só restassem as pegadas dos cavalos na neve. Foi a última vez que os cavaleiros teutônicos apareceram. As ordens cavalheirescas continuaram a obra de destruição ainda por um bom tempo. Durante o cerco a Belgrado, em 1456, 80 mil muçulmanos foram mortos. Na Polônia, no século XV, os monges guerreiros saquearam 1019 igrejas e 18 mil povoados.